Ora, então, muito bom dia a todos os que estão a ver e a ouvir este vídeo. Hoje vou gravar novamente um vídeo para História a pedido da Apo Sénior. Como já aqui falei num vídeo anterior acerca do Condado de Coimbra, achei que era interessante fazer aqui um vídeo acerca dos visigodos, visto que entretanto também já fiz o tal vídeo aqui há umas semanas sobre o reino dos suevos. Então podemos ver aqui este vídeo do reino dos visigodos como uma continuação do vídeo dos suevos e ao mesmo tempo também um complemento a uma explicação mais aprofundada acerca dos visigodos, por causa do vídeo de história local acerca do Condado de Coimbra e de onde vem, vamos dizer assim, a primeira família condal que era descendente de um dos monarcas que foi monarca do reino visigodo de Espanha ou o reino de Toledo, mas lá iremos. Primeiro temos que começar esta história, vamos dizer assim, no fim do século I, ou seja, mais concretamente no ano de 98 depois de Cristo, quando é mencionado pela primeira vez a existência de um grupo de tribos germânicas que viveria na zona, no vale, na área do rio Vístula, que é um rio que fica na atual Polónia. Isto estamos a falar de fontes romanas, como é óbvio. Seguindo na mesma as fontes romanas, a partir do ano 200 depois de Cristo, estas tribos godas que viviam nesta zona do Vístula começaram a movimentar-se para leste-sul e então foram estabelecendo aldeias na Bielorrússia, na Ucrânia Ocidental, até chegarem à zona do Mar Negro. No século III, na segunda metade do século III, estamos a falar após 250, 240, 250 por aí, os godos entraram em confronto com as legiões romanas que protegiam o Império Romano, que tinha uma extensa fronteira ao longo do Danúbio. Houve várias batalhas entre godos e forças romanas, e esta primeira guerra, vamos dizer assim, entre godos e romanos terminou nos anos 250, 60, quando os visigodos conseguiram uma série de vitórias e conseguiram com que os romanos os reconhecessem como iguais, ou seja, como parceiros numa relação comercial igualitária. E entre a segunda metade do século III e o início do século IV, a relação entre os romanos e os godos é relativamente frutífera e próspera para os dois povos em termos de relações comerciais. É também neste período que há uma corrente do cristianismo, já no século IV, que chega às tribos godas, que é o arianismo, que era uma corrente diferente do cristianismo de Niceia. Como sabem, Niceia foi o grande concílio organizado por Constantino o Grande, que organizou a Igreja cristã no Império, e havia várias correntes ideológicas dentro do cristianismo. O arianismo era uma delas, porque o arianismo entendia a diferença entre a manifestação divina de Cristo
e a sua manifestação terrena. Enquanto que para os cristãos de Niceia, Cristo é ao mesmo tempo Deus e homem, numa única pessoa. Para os arianos não era assim. Eles entendiam que Cristo tinha sido um homem, mas ao mesmo tempo, depois da morte, passou a ser Deus, ou tornou-se de facto o Filho de Deus, embora tivesse uma origem divina, ou seja, era uma questão de concepção metodológica, mas essa corrente do arianismo foi banida do Império Romano e os seus defensores basicamente ou aceitavam o cristianismo de Niceia ou então tinham que viver para o outro lado. Vários foram viver para a Pérsia e para outros territórios para além do Império no Oriente, e uma parte dos de outros acabaram por ir viver para junto de tribos germânicas que viviam nas fronteiras do Império, entre elas os godos. Aliás, o evangelizador dos godos terá sido um bispo missionário inicialmente chamado Wulfilas, que terá também criado depois a língua goda ou gótica, o escrito gótico, e foi ele que introduziu o arianismo entre os godos. Entretanto, no século IV, também no início do século IV, começou a haver uma grande ameaça às várias tribos que viviam fora da fronteira do Império, principalmente na Europa Oriental, na zona da Bielorrússia, da Ucrânia, do Cáucaso, que eram os hunos. Os hunos eram uma tribo das estepes, aparentada aos mongóis, e que tinha-se vindo a expandir gradualmente em direção à Europa. Por esta altura, todas as tribos que eram encontradas pelo caminho eram assimiladas, vamos dizer, ao Império Huno. Ou melhor, tinham duas opções. Ou eram assimiladas ou eram exterminadas. Obviamente que algumas optaram por fugir, e à medida que iam fugindo, iam-se aproximando cada vez mais das fronteiras do Império, empurrando as outras tribos que já estavam entre essas tribos e o Império, empurrando e forçando a fronteira entre o Império Romano e esse vário núcleo de tribos germânicas que viviam ao longo de toda a fronteira do Império, desde o Mar do Norte até ao Mar Negro. Os godos são atacados pelos hunos, são derrotados, e uma facção dos godos acaba por se juntar aos hunos, que vão ser os ostrogodos, ou os ostgodos, ou os godos orientais, que viviam na zona da Crimeia e que foram conquistados, e o seu próprio monarca foi morto. E depois havia as outras tribos que estavam mais junto da fronteira do Império, os Westgoten, como se diz em alemão, e os godos ocidentais. E estes godos ocidentais vão dar origem àquilo que nós vamos conhecer como visigodos. Os visigodos decidiram que não se podiam defender dos hunos. E então recorreram aos seus aliados romanos, no sentido de pedir ao imperador, que à época era o imperador Valente, que os aceitasse no sul do rio Danúbio, que era território do Império e que estava defendido. O imperador Valente inicialmente concordou e aceitou os visigodos na parte sul do Danúbio, que era território romano, mas ao mesmo tempo impôs-lhes uma data de condições, ou seja, eles deixaram de poder estar armados, eles tinham que comprar os produtos que consumiam a preços elevadíssimos, eles não tinham recursos, o território que lhes tinha sido concedido era um território muito mau e insuficiente para a agricultura. Consta em crónicas romanas que muitos visigodos foram obrigados a vender os próprios filhos como escravos para ter como comer, e esta, vamos dizer, opressão das autoridades romanas sobre estes refugiados, basicamente, pronto, novamente um paralelo com a atualidade que não é assim tão
Estranho. Estes refugiados começaram a organizar-se contra Roma e em 376, liderados por um chefe militar chamado Fridigern, desencadearam uma revolta contra o Império e obtiveram sucessos militares no campo de batalha, porque eles acabaram por entrar nos Balcãs, pilharam os Balcãs, ou seja, pilharam aquilo que atualmente é a Bulgária, a Macedónia, a Grécia, a Turquia europeia, eles pilharam toda essa zona. Os romanos reagiram juntando uma grande força militar para defrontar estes visigodos, comandadas pelo Imperador Valente. A batalha que vai passar para a história como a Batalha de Adrianópolis foi uma batalha que ocorreu em 378, em que basicamente os visigodos e outras tribos que depois se juntaram aos visigodos esmagaram as tropas romanas e o Imperador Valente foi morto em combate. Com a morte do Imperador, a pilhagem dos visigodos continuou por todos os Balcãs, até que em 382, nomeadamente a 3 de outubro de 382, foi assinado um tratado de paz em que Roma, o Império, reconhecia aos visigodos o direito de viverem nos territórios da atual Roménia, Bulgária, por aí. Seria o seu território e eles tornaram-se federados de Roma, que era um estatuto jurídico que existia, que significava que estas tribos, que não eram romanas, podiam viver e circular livremente no Império, tinham obrigações militares que tinham que cumprir junto do exército romano, mas permitiam-lhes que eles tivessem os seus próprios chefes e que tivessem os seus próprios costumes, que não os romanos. Este acordo foi assinado com os visigodos, mas neste acordo já não aparece mencionado o chefe de guerra Fridigern. Por isso assume-se que ele terá morrido antes da assinatura deste tratado com Roma. Entretanto, em 382, 83, há um novo imperador que assume o poder no Império do Oriente, chamado Teodósio, que vai passar à história como Teodósio o Grande, enquanto que no Império do Ocidente há um golpe de Estado e a dinastia imperial, que era a mesma dinastia do Oriente, se bem que tinha duas cabeças, é deposta e é um usurpador que assume o trono. O Imperador Teodósio, tendo em conta este acordo e esta aliança que havia com os visigodos, recorreu às forças visigodas para conquistar o ocidente do Império e depor o usurpador do trono. E, neste acordo, o chefe dos visigodos era um jovem comandante militar chamado Alarico e que vai cumprir toda a campanha militar contra o ocidente do Império e depois recebe vários benefícios, nomeadamente o povo dele acaba por ser mudado do território, vamos dizer, da Roménia e da Bulgária, acaba por ser mudado para aquilo que atualmente corresponde à zona da Sérvia, da Macedónia, ou seja, chega-se mais em direção ao ocidente. Entretanto, o imperador Teodósio morre em 396 e os acordos que estavam feitos entre Alarico dos Visigodos e o Império acabam por não ser cumpridos. Porquê? Porque depois da morte de Teodósio, o Império Romano vai se dividir definitivamente em dois impérios. Vai se dividir no Império Romano do Oriente, que vai ser comandado por Arcádio, que era o seu filho mais novo, e o Império Romano do Ocidente, que vai ser liderado por Honório, que era o seu filho mais velho, e no Império do Ocidente tinha ficado um comandante militar também de origem germânica, chamado Flávio Estilicão, que era um vândalo romano e que tinha o comando
das forças militares do Império Romano no Ocidente. Como o Imperador Honório recusou-se a cumprir os compromissos financeiros e de povoamento que tinham sido acordados com os visigodos e com Teodósio, seu pai, os visigodos, sob o comando de Alarico, atacam a Itália do Norte. Eles acabam por ser repelidos, mas entretanto o general Estilicão acaba por negociar um novo acordo com Alarico, no sentido de lhes dar o território que atualmente corresponde, grosso modo, àquilo que corresponde atualmente à Áustria, Eslovénia e um pouco do sul da Alemanha, e ele diz que esse território vai ser o território dos visigodos. E ele consegue, numa fase inicial, que o imperador aceite esse acordo. O problema é que a corte romana era uma corte complicada, e tal e qual como o general Flávio Estilicão não era um romano, porque era um vândalo germano, basicamente tínhamos várias fações dentro da corte que queriam a sua destruição, e foi o que aconteceu em 408. Por causa de uma conspiração interna, convenceram o imperador que o general Estilicão estava a conspirar contra o trono. Ele foi morto e, novamente, Alarico ficou sem o acordo com o Império do Ocidente. Alarico volta novamente a atacar o norte de Itália, derrota as forças romanas e, em vez de atacar Ravenna, que era a capital do Império, porque era onde vivia o imperador, vai cercar Roma, de forma a obrigar o imperador Honório a cumprir basicamente os acordos que já tinham sido assinados com o pai e depois também o acordo que tinha sido assinado com o general Estilicão. Obviamente que Honório não vai fazer isso e em 410 temos então o chamado saque de Roma, feito pelos visigodos, que não foi bem um saque, porque Alarico, que era um ariano convicto, mas mesmo assim era um indivíduo que tinha sido educado dentro de uma matriz cultural romana e então tinha respeito pela cultura romana, e como tal ele proibiu que os edifícios fossem pilhados, que as igrejas fossem destruídas e que os cidadãos fossem massacrados. Não conseguiu totalmente, porque obviamente que houve algum tipo de massacre, mas genericamente ele tomou a cidade de Roma, retirou toda a riqueza que ainda existia na cidade, ouro, prata, tecidos, etc., como uma forma de compensação pela falta dos vários pagamentos que eram devidos aos visigodos, pelo apoio militar que eles tinham dado, tanto nas campanhas de Teodósio, como depois tinham acordado com o general Estilicão, e Alarico depois vai para o sul da Itália. Neste processo, não sabemos porquê, Alarico morre em 410, 2 ou 3 meses depois do saque de Roma e ainda sem um acordo com o Império do Ocidente. A liderança dos visigodos passa então para um dos seus parentes, chamado Ataúlfo, que vai liderar os visigodos entre 410 a 415, e Ataúlfo vai liderar os visigodos na retirada da Itália e vai levá-los para o sul da atual França. Obviamente que Ataúlfo ele tenta negociar de facto com Roma, mas ele nunca vai conseguir negociar com Roma, porque na conquista de Roma os visigodos, neste caso Alarico e Ataúlfo, tinham capturado a princesa Gala Placídia. A princesa Gala Placídia era a irmã mais nova do imperador Honório. E Ataúlfo apaixonou-se por ela e quis casar com ela. E a exigência do imperador Honório para negociar com os visigodos um acordo era que a irmã fosse devolvida à corte imperial. Obviamente que Ataúlfo nunca o fez e não vai haver acordo. Depois, quando Ataúlfo morre, ele é sucedido por um rei que governa pouco tempo e depois o seu irmão, o Vália, que vai ser líder dos visigodos entre 415 a 418, é que então faz essa negociação com Roma, devolve a princesa Gala Placídia ao Império e, como retorno, os visigodos são assentados na zona de Toulouse, que passa a ser a capital
do seu estado, do seu reino, que depois vai ser conhecido como o reino de Tolosa, ou o reino de Toulouse. Entretanto, Vália morre em 418 e é sucedido pelo seu filho Teodorico I. Teodorico I é um rei que vai governar muito tempo. Ele vai ser rei dos visigodos entre 418 a 451. É um rei que vai consolidar o poder dos visigodos no sul da atual França e, ao mesmo tempo, vai combater também várias vezes contra o resto das forças romanas da Gália, nomeadamente contra o principal general romano de então, chamado Flávio Aécio. Contudo, como disse, no século IV, uma grande ameaça que tinha movimentado os godos para o ocidente tinham sido os hunos. Entretanto, no início do século V, os hunos têm um novo líder. Esse líder vai passar para a história como Átila o Huno. E Átila invadiu de facto o Império e, perante essa ameaça, o general Aécio tentou reunir um conjunto de tribos germânicas que viviam no Império ou próximas do Império como aliados e trava-se uma grande batalha no norte de França, que é a Batalha dos Campos Catalúnicos, onde a invasão de Átila é derrotada, ele depois é obrigado a retirar e morre 1 ou 2 anos depois, e o Império Huno desaparece, mas entretanto nessa batalha o rei Teodorico I foi morto. Obviamente que depois da morte do rei Teodorico vão ser 3 dos seus filhos aqueles que vão suceder ao trono. O primeiro é Turismundo, que acaba por ser deposto em 453 pelos outros irmãos, ou seja, é assassinado. O segundo filho que assume o poder é o rei Teodorico II, que vai governar entre 453 a 466, e é no reinado de Teodorico II que os visigodos entram em força na Península Ibérica como parte do tratado com Roma. Eles tinham que combater outros povos germânicos que estavam a ocupar território romano, e no caso da Península Ibérica, como já falámos aqui, nós tínhamos os suevos e os vândalos, e também tínhamos os alanos. E então estas tropas visigodas, comandadas por Teodorico II, vêm para a Península Ibérica, combatem juntamente com as forças romanas e conseguem essencialmente derrotar principalmente os suevos, comandados pelo rei Réquila, que é obrigado a recuar e para Braga. Entretanto, Teodorico II também acaba por ser assassinado pelo outro irmão, o último, que é o Eurico, e que Eurico vai ser rei dos visigodos entre 466 a 484. Obviamente que Eurico é o rei visigodo que assiste ao fim do Império Romano, porque, como sabem, o Império Romano oficialmente desaparece em 466 com a deposição do último imperador, embora, a bem da verdade, possamos dizer que pelo menos desde 460 o Império já não existia. Mas tudo bem, por uma questão de forma, em 466 o último imperador foi deposto. E Eurico era rei dos visigodos quando essa deposição acontece. Com a deposição do imperador, o acordo que existia entre os visigodos e os romanos, e o Império deixa de existir, porque uma das partes do acordo deixou de existir. Obviamente que Eurico sentiu-se legitimado a expandir militarmente o reino dos visigodos, e é isso que ele vai fazer, vai conquistar mais territórios na Gália, vai continuar a conquistar territórios na Península Ibérica, e ele é principalmente reconhecido porque é o primeiro monarca, após a queda de Roma, a fazer um código legal, que é o Código de Eurico. E o que é que ele faz com este código? O direito visigodo não é o mesmo do direito romano. O direito romano era o direito do Império, que vai continuar a ser usado pelos galo-romanos, hispano-romanos, romano-bretões, etc. Mas os povos germânicos não tinham o direito escrito, ou seja, tinham um direito oral, de tradição. O Eurico é o primeiro monarca germânico dos estados sucessores do Império que vai canonizar o direito visigodo. Então ele ordena uma recolha de todas as várias tradições orais jurídicas do povo visigodo e faz um cânon de leis que se chama o Código de Eurico e que vai continuar em vigor durante muitos anos como uma lei fundamental do reino visigodo. Entretanto, o Eurico morreu em 484
e acaba por ser sucedido pelo seu filho Alarico II. Alarico II é um monarca que vive um período difícil, porque com todos estes anos de guerra, as forças militares visigodas estavam muito enfraquecidas e, entretanto, tinha emergido no norte de França um outro povo germânico liderado pelo rei Clovis, que estava em busca de conquistar todo o território que corresponde atualmente à França. Obviamente que quando eles avançaram para o sul de França, vão encontrar o quê? Vão encontrar o reino visigodo de Tolosa. Depois há aqui uma questão religiosa, porque Alarico, tal e qual como os seus antecessores, era um ariano convicto. O rei Clovis converteu-se ao cristianismo de Niceia. E nesse sentido, então, ele vai desencadear uma espécie de cruzada antes do tempo, em que ele vai tentar convencer os súbditos galo-romanos dos visigodos a apoiar a conquista militar franca, e consegue ter sucesso. E em 507 dá-se uma batalha, que é a Batalha de Vuillet, em que os visigodos são derrotados e o rei Alarico II é morto, e a cidade de Tolosa é conquistada pelos francos, e os visigodos são empurrados para a zona mesmo sul de França, que corresponde atualmente ao Languedoc e à zona da Provença, que vão continuar sob controle visigodo, mas o grosso das forças visigodas é obrigada a retirar para além dos Pirineus, ou seja, é obrigada a retirar para o território da Península Ibérica, porque tudo o que eram os territórios que eles tinham em França, com exceção daquela língua sul que eu falei, do Languedoc e da Provença, porque havia uma ligação também com o reino ostrogodo de Itália, esse território mantém-se sob controle dos visigodos. Mas tudo o que estava para norte é integrado ao reino dos francos. Entretanto, o líder que lidera este processo de exílio é um indivíduo chamado Gesaleico, que era um filho bastardo do rei Alarico II e que não reunia um consenso, principalmente do grande rei dos ostrogodos, Teodorico o Grande. Porquê? Porque a sua filha tinha casado com o rei Alarico II e tinha um filho chamado Amalarico. E Teodorico o Grande dos ostrogodos entendia que o legítimo rei dos visigodos devia ser o neto e não um filho bastardo. Então ele vai conspirar com vários nobres visigodos e depõe Gesaleico, que tinha sido eleito por uma facção, e põe no trono o neto Amalarico, que vai governar entre 511 a 531, embora grande parte da sua vida seja sob regência do avô, ou melhor dizendo, de nobres ostrogodos, que são enviados para o reino visigodo como regentes. Ou seja, o rei Amalarico só assume o poder em 526, 27, governando por pouco mais de 3, 4 anos até ser assassinado. Mas durante grande parte do reinado de Amalarico, quem manda de facto no reino dos visigodos e quem organiza o reino dos visigodos é o rei Teodorico o Grande dos ostrogodos, através dos seus vários oficiais, que são enviados para o reino visigodo. Entretanto, como já disse, o Amalarico acaba depois por ser assassinado, e vamos ver dois antigos oficiais ostrogodos a governarem o reino de Toledo, ou seja, o reino hispânico dos godos, que já podemos falar dele, que foi Teudis e Teudizigelo, que governam entre 531 a 549. Em 549 há uma revolta de nobres visigodos e o rei Teudizigelo é morto, e então é um nobre visigodo que assume o poder, chamado Ágila I. Ora, mas a coisa também não corre bem, porque com a morte tanto de Amalarico como destes dois comandantes militares ostrogodos que lhe sucederam, aquilo que era a dinastia real visigótica tinha chegado ao fim. E então o que é que passa a acontecer no reino visigodo? Como já não há uma família real, passa a ser uma monarquia eletiva, como já tinha acontecido com os dois governantes ostrogodos de que falei, como voltou novamente a acontecer com o
rei Ágila I. Qual é a consequência da monarquia ter deixado de haver uma casa real e passar a ser uma monarquia eletiva, que era eleita fundamentalmente pelos membros da grande nobreza? É que todos os grandes nobres, como é óbvio, vão querer assumir o poder. E, nesse sentido, em 551, um nobre visigodo, que era discordante das políticas do rei Ágila, pede a intervenção militar das forças bizantinas que estavam no norte da África para conquistar o poder e de facto consegue conquistar o poder. O rei Ágila é morto, ele torna-se o novo rei dos visigodos, mas como consequência a parte do sudeste de Espanha, ou seja, a zona de Granada, de Cartagena, de Barcelona, as Ilhas Baleares, tudo isso passa para a soberania bizantina. E então basicamente passamos a ter três entidades políticas na Península Ibérica. O reino dos suevos, que continua no noroeste da Península, com capital em Braga. A parte central da Península Ibérica, fundamentalmente governada pelos visigodos. E a parte oriental, ou a Península Ibérica do Sudeste, governada por guarnições militares bizantinas. Ora, o rei Atanagildo, entretanto, depois também acaba por morrer, e quando ele morre, em 567, há uma reunião de nobres e chega-se à conclusão que é eleito um nobre chamado Liuva I, mas este nobre entende que, como o reino visigodo também estava em guerra com os francos por causa daqueles territórios que lhes sobrava no sul de França, o rei Liuva pediu à Assembleia dos Nobres para ele ir para o território de França defender aquele território, enquanto que o irmão iria assumir também o trono com ele e governaria a parte da Península Ibérica, de Espanha, da Espanha atual, da Espanha, Goda. E esse indivíduo era Leovigildo. Os nobres aceitam a ideia e então temos uma monarquia dupla, em que temos dois irmãos. O rei Liuva vai de facto para a zona da França do Sul e vai defender esse território até à morte das invasões francas, em 572, enquanto que o irmão mais novo, Leovigildo, vai governar a Península Ibérica, Goda, ou Visigoda. Ora, como também já se devem ter recordado, Leovigildo foi aquele monarca que teve várias guerras contra os bizantinos e que começou a recuperar território aos bizantinos no sudeste da península, mas também começou a empurrar o reino dos suevos cada vez mais para norte. Mas Leovigildo tinha o mesmo problema dos seus antecessores. Leovigildo era um ariano convicto, enquanto que a maioria da população que vivia na Península Ibérica, que eram hispano-romanos, eram cristãos de Niceia. Isto vai levar a que um dos seus filhos, chamado Hermenegildo, apoiado por nobres que queriam depor Leovigildo, vai participar numa revolta de hispano-romanos contra o governo visigodo, sendo ele o líder, e acaba por ser morto em 579. Obviamente, também como consequência dessa revolta do príncipe Hermenegildo, os suevos, que tinham apoiado a revolta do príncipe, vão sofrer a fúria do rei Leovigildo, e como já aqui falei, em 585 o rei Leovigildo ataca em força o reino dos suevos e acaba por anexar o reino dos suevos, pondo fim a essa monarquia germânica. Obviamente que ele não consegue expulsar os bizantinos, e os bizantinos ainda vão continuar em várias cidades fortes no sudeste da península por mais alguns anos. Mas, entretanto, Leovigildo morre em 586 e é sucedido pelo seu filho Recaredo I. Recaredo I, percebendo a realidade política da Península Ibérica como o pai não tinha percebido, optou, em 587, converter-se ao cristianismo de Niceia e em 589, no Concílio de Toledo, renegou oficialmente o arianismo e tornou o cristianismo de Niceia a religião oficial do reino visigodo, conseguindo assim unir os visigodos, os suevos, que eram cristãos de Niceia,
e a população hispano-romana, que também eram cristãos de Niceia, ou seja, ele conseguiu, através dessa conversão religiosa, pacificar, em termos religiosos, o reino dos visigodos, e depois também vai ordenar a construção de uma cidade real a norte de Toledo, que vai ser a cidade de Recapólis, e neste caso também os visigodos são excepcionais, porque é um dos raros casos na história dos povos germânicos sucessores do Império em que temos construção de facto de estruturas por parte destes monarcas, porque a maior parte dos outros monarcas não o faziam e aproveitavam já as infraestruturas pré-existentes do período imperial romano. De todas as maneiras, Recaredo vai governar o reino em relativa paz até 601. Também vai, como o pai, combater várias vezes contra os bizantinos. E depois, quando ele morre, é sucedido pelo seu filho, Liuva II, que também não está muito tempo à frente do poder, porque é assassinado em 603, e então é um nobre chamado Vitrico que vai assumir o governo dos visigodos. Este monarca, Vitrico, era um ariano, e então vai começar a fazer uma perseguição religiosa a tudo o que eram nobres, bispos, cristãos em geral. Ele governa entre 603 a 610, acaba também por ser morto numa conspiração de palácio e é sucedido por um outro nobre que consegue serenar as fações e depois da morte este é sucedido por um outro nobre chamado Sisebuto, que vai ser rei entre 612 a 621, que vai continuar a pacificar o reino, tenta fazer um acordo entre os clérigos arianos e os clérigos do cristianismo de Niceia, que consegue ter algum sucesso, e depois acaba por ser sucedido pelo seu filho, mas este também acaba por ser assassinado um mês depois de subir ao trono por um outro nobre chamado Suintila, que governa entre 621 a 631 e que vai ser este monarca que vai então reconquistar os últimos territórios bizantinos que existiam na Península Ibérica. Contudo, o Suintila vai tentar fazer um golpe interno, no sentido na Assembleia dos Nobres, ele tenta passar uma lei que, para passar o trono para o seu filho, de forma a criar uma monarquia hereditária. Os outros nobres não estão para isso, então ele acaba por ser deposto em 631, sendo substituído pelo rei Cisnando, que governa até 636. E depois temos uma série de monarcas que governam em relativa paz até cerca de 649, quando em 649 sobe ao trono um outro rei chamado Recesvinto. Recesvinto é um monarca importante que governa entre 649 a 672, porque é com o seu governo que o Código de Eurico é substituído por uma nova lei, e é o Código Visigótico. E o que é que este Código Visigótico já contempla? Basicamente, o Recesvinto funde partes do direito godo, do Código de Eurico, com partes do direito romano e canónico. E então cria um código de leis completamente diferente, que é um híbrido entre o direito romano, o direito consuetudinário visigótico e com os pós de direito canónico. Entretanto, à morte dele, há um outro nobre que é eleito para o cargo, chamado Vamba, que é o primeiro que começa a fazer perseguição à comunidade judaica, porque ele entendia que os judeus tinham que ser convertidos ao cristianismo. Esta política de perseguição contra os judeus vai se manter sob o seu sucessor Hervígio, sob o sucessor deste Égica, e também sob o sucessor de Égica, Vitiza, que já aqui falámos dele acerca do Condado de Coimbra, que foi o penúltimo rei dos visigodos e governou entre 702 a 710. Este monarca
como disse, perseguiu fortemente os judeus, mas ao mesmo tempo alienou muita da aristocracia visigótica, porque ele tentou depor vários duques e vários condes e tentou fazer uma espécie de centralização do poder. Não teve sucesso, porque ele acabou por morrer em 710, e quando ele morre, os nobres voltam-se a reunir, e enquanto que havia uma facção que apoiava que o filho de Vitiza subisse ao trono, uma outra facção, o Ágila, seria Ágila II, uma outra facção diz que não e que querem outro nobre à frente, que é o rei Rodrigo, que de facto acaba por se tornar rei em 710 e que depois, como já falámos aqui no vídeo do Condado de Coimbra, acaba por ser morto numa batalha contra os muçulmanos no centro-sul da Península Ibérica. Porquê? Porque a facção dos partidários do filho de Vitiza pediram ajuda militar aos muçulmanos para porem no trono o filho de Vitiza. Facto, como já falámos, nunca sucedeu. Entretanto, os visigodos ainda vão ter dois monarcas que vão governar na parte francesa, ou em partes da Península Ibérica, do norte da Península Ibérica, enquanto decorre a conquista muçulmana. O primeiro era o Ágila II, que acaba por governar aqueles territórios do norte da Península Ibérica, atualmente da zona de Navarra, Catalunha e aqueles territórios franceses, e ele foi rei entre 710 a 716, e depois, em 714, houve também um outro monarca, que foi o último monarca visigodo, que sucedeu a Ágila II, chamado Ardon, ou Ardão, e que reinou no território do atual Languedoc entre 713 a 720. Ele morreu na cidade de Narbonne, e depois da morte dele deixou de haver alguém que reclamasse o trono visigótico, e pouco depois esses territórios também acabam por ser conquistados militarmente pelos francos, e então a monarquia visigótica desaparece. Obviamente que em 718 houve um grupo de nobres visigodos que conseguiram escapar para a zona do extremo norte da Península Ibérica, para a zona das atual Astúrias, e é a partir das Astúrias que esse grupo de exilados nobres visigóticos, juntamente com tribos dos bascos e outros que nunca tinham estado completamente sob controle visigodo, vão derrotar os muçulmanos na chamada escaramuça ou na batalha de Covadonga, iniciando-se aquilo que se chama depois a Reconquista Cristã, e que também marca o nascimento do Reino das Astúrias, que acabará por dar origem aos vários reinos ibéricos, ou seja, o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra, o Reino de Aragão, os vários condados da Catalunha e, em último caso, até ao próprio Reino de Portugal. Um aspecto que eu ainda queria frisar acerca dos visigodos, além deste aspecto urbanístico que eu já falei, que eles foram um dos poucos povos que construíram edifícios de raiz, os visigodos eram também muito reconhecidos pela sua ourivesaria e pelo seu tratamento dos metais, como os vários outros povos germânicos que eram exímios no tratamento do ouro, da prata e do ferro. Já falámos aqui do legado do direito visigótico, seja no caso do Eurico, seja na Lex Romana Visigotorum do Recesvinto, a lei dos romanos e dos visigodos. E depois eles também nos deixaram várias igrejas espalhadas na Península Ibérica. Duas das igrejas cuja raiz é uma raiz visigótica, porque é uma igreja, é tipo uma capela pequena em cruz, são a Capela de São Frutuoso em Braga, é um exemplo de arquitetura religiosa visigoda, e temos também a igreja de São Gião
na Nazaré, que também é uma obra arquitetónica de origem visigoda. São dois exemplos que existem em Portugal de obras religiosas visigóticas. Existem em outras cidades da Península Ibérica, também existem, mas no caso português não queria deixar de frisar aqui estes dois locais, porque para uma situação futura em que vão a Nazaré ou acabem por ir a Braga, quando olharem para a capela de São Frutuoso, vão pensar: esta igreja, esta capela, é do tempo dos visigodos. E enfim, era isto que eu hoje aqui queria trazer. Também uma forma de complementar o vídeo dos suevos e também o próprio vídeo de história do local acerca do Condado de Coimbra. Acho que é um período interessante da história da Península Ibérica. Pode ser muito chato, porque tem muitos nomes e houve muitos aqui que eu nem sequer falei neles. Mas tentei pelo menos falar aqui dos monarcas principais e daquilo que eles fizeram. De todas as maneiras, a civilização visigótica é uma das herdeiras do Império Romano do Ocidente, seja na forma como se organiza, na forma como se estrutura, na questão do cristianismo, na questão arquitetónica, na questão mesmo de títulos, na questão do direito. É um reino, é um povo muito, muito interessante e que merecia por vezes ser mais mencionado, tal e qual como os suevos nos nossos livros de história, mais do que talvez uma simples página ou simplesmente um parágrafo a falar deles, porque tiveram uma cultura, pode-se dizer, não foi tão rica como a romana e também não é tão interessante como a medieval. Eu discordo. Acho que foi tão ou mais interessante que a cultura medieval, e acho que os visigodos, juntamente com os ostrogodos na Itália, foram dois dos povos germânicos que mais tentaram manter a tradição jurídica, cultural e até mesmo em alguns aspectos linguística e estrutural daquilo que foi o Império Romano. E acho que não devemos simplesmente metê-los debaixo do tapete e dizer: estes povos germânicos chegaram, invadiram e destruíram o Império. Não, a história é muito mais longa, é muito mais complexa e muito mais bonita do que essa versão simplificada da história. Pronto, de todas as maneiras, espero que tenham gostado desta aula e vemo-nos em breve. Obrigado.